Boa noite. Eu vim com a ideia de gravar uma coisa a respeito de como eu tô me sentindo com a minha aparência e tudo mais, e não só isso, mas também sobre as coisas que eu venho pensado a respeito de tudo que eu tenho pra mim, minha forma de pensar e de viver. Só que em um certo momento, nessa linha de pensamento, enquanto eu caminhava, eu coloquei a música, vou fazer meu cozinho de puteiro pra tocar no meu fone, e em seguida Shooting Stars, aquela Shooting Stars, would you move so bad, Manchester. E aí minha cabeça esvaziou e eu fiquei, nossa, mas por que me importar tanto, né? Vieram pensamentos assim como eu era antes, muito feinha. Não que eu não seja agora, porque assim até que tá ok. Só que aí, quando eu coloco pra câmera tirar foto sem o espelhamento, eu fico, meu Deus, que menina torta. Daí eu lembrei de como eu era antes, eu era extremamente masculina e tudo mais. E daí começou a vir pensamentos de que se eu fosse uma mulher muito masculina e muito mais legal, como eu era antes, de personalidade, eu ia ser tão coitadinha assim e não ia me preocupar. Como eu disse de septo. Porque tá vindo muita coisa na minha cabeça sobre os problemas que eu tenho de simetria. Porque eu tenho um músculo mais tensionado aqui, a minha gengiva aparece quando eu sorrio, meu nariz aponta para baixo, um olho é maior que o outro por causa da miopia, porque força mais, a musculatura daqui é mais relaxada que a daqui, aí meu sorriso fica torto, tudo fica torto, meu rosto fica torto. E daí eu penso sobre o meu corpo, que eu tô gorda, que isso e aquilo, tô mexendo uma baleia. Mas assim, nas mensagens. Se eu penso na por outra linha de pensamento, porque na minha cabeça estão vagando pensamentos do tipo que eu deveria me importar menos com coisas que eu não consigo mudar. Porque, de acordo com as minhas pesquisas, a única coisa que eu posso fazer pra melhorar meu rosto, sem procedimentos estéticos, como botox aqui, preenchimento aqui, uma cirurgia ortognática, porque eu me sinto caço do Corinthians, fazer não sei o que, não sei o que, tirar a ponta da minha sobrancelha, manter o cabelo com a franja nessa altura aqui, tem que deixar crescer, fazer um contorno labial, passar blush nas têmporas e não clarear aqui, porque exposição de pálpebra parece que é ruim. Enfim. Aí, o que mais que eu posso fazer? Meu namorado comentando a foto que eu achei que ele não ia comentar. Eu amo aquele homem, ele é um doce. Enfim, sobre meu corpo. Minha cintura, meu braço de merendeira. Só eu emagrecer mesmo e eu vou começar uma academia com meu namorado. Sabe? Não tem muito que eu possa fazer hoje em dia. E também aplicar botox e essas coisas é meio que contra tudo que eu queria, né? Tudo que eu acredito. Porque pra mim, seria mais importante eu ter uma beleza natural, sabe? Eu queria ter nascido naturalmente simétrica, bonitona, tipo uma Angelina Jolie. Mas não sou, eu sou só uma mulher normal, no interior de São Paulo. E às vezes vem pensamentos do tipo,
Isso não é o meu corpo, a minha aparência. Não reflete quem eu sou na alma, porque na minha alma eu tô toda chorosa, toda. E por fora às vezes eu expresso grosseria com meus traços quadrados. Mas não posso fazer nada no momento. E daí eu remeto a uma linha de pensamento de que eu vim tecendo, de que eu já não tenho mais vontade de correr atrás de certas coisas. Para mim, hoje em dia, a minha preocupação com elas não faz mais sentido. Como o desespero para ter uma casa só minha aos 20 e poucos anos, né? Guardar dinheiro para isso, tirar minha carta, que eu fui reprovada. Eu ia guardar dinheiro para tirar, comprar meu carro se eu tivesse sido aprovada, mas daí acabou que eu fiquei muito mexida por não ter passado, por só ter gasto dinheiro na CNH, né? Não ter conseguido passar, e daí eu fiquei, porra, não vai dar pra guardar dinheiro pro carro, porque o dinheiro eu vou ter que gastar com a CNH de novo. Não vai dar pra guardar dinheiro pra minha casa, porque eu vou ter que pagar minha faculdade. Só que eu acredito que seja um puta desespero, não por necessidade minha. Porque, pô, hoje em dia tem Uber, hoje em dia eu não passo por dificuldade na minha casa, dificuldades de relacionamento e tudo mais. Então, não faz sentido. Eu posso ir com mais calma, né? Quando me formar, eu pagar as minhas coisas, minha casa, minha carta, que tá entrando em vigor a lei de não ter mais que pagar pra tirar carta. Então, tudo vai se ajeitando. Só que por um bom momento, por um bom tempo, na verdade, eu fiquei paralisada, pensando, porra, não tem dinheiro pra nada, por que eu vou fazer certas coisas? E juntando conta, acumulando conta e desistindo de me cuidar, de fazer as unhas, que eu fiz as unhas, gente. Fazer as unhas, desistindo de cortar meu cabelo, de deixar bonito, desistindo de ir pra academia. E pra falar a verdade, esse sentimento perdura em mim, sabe? Eu penso bastante em... Só que... às vezes eu penso em não vou fazer isso, sabe? Também sobre a minha vontade, né, de fazer as coisas. Eu vivia dizendo pro meu namorado uma coisa quando ele tava triste, que ele não devia esperar a vontade vir. E realmente não dá pra esperar a vontade vir. A gente tem que fazer as coisas obrigado. A gente aprende na faculdade, que eu faço psicologia, yay! Que quando a gente tá com depressão, a gente deixa de fazer as coisas porque tudo que a gente faz não é legal pra gente. Já não tá mais dando resultado, já não tá mais trazendo satisfação. Só que quando você para de fazer as coisas, é aí que você se afunda, sabe? E realmente foi isso, porque agora eu não tenho mais propósito pra levantar da minha cama. E então eu queria fazer alguma coisa pra sentir que eu tô fazendo alguma coisa por mim, pela minha vida, né? Porque por um bom tempo meu propósito era trabalhar e ter dinheiro. Agora eu não preciso ter um CLT. E daí você pensa, só dá pra ser feliz trabalhando? Não, porque quando você tá trabalhando você não tá contente, né? Então é sobre uma reformulação de pensamentos. E por isso eu vou tentar fazer alguma coisa por mim, mesmo que eu não ache que eu vá gostar. Tipo, academia, eu larguei a academia. E realmente eu não tava gostando mais.
Mas às vezes era bom pra distrair a cabeça, sabe? Pra fazer o corpo suar, porque, pô, agora eu não consigo nem respirar direito, só de andar. Se alimentar bem também, pô. Comecei a me alimentar que nem uma baleia. E eu acho que isso piorou um pouco o meu estado mental, né? Só comendo industrializado e tudo mais. E eu acho que esse estado mental frágil faz com que eu seja mais vulnerável. Então, às vezes eu esqueço de viver a minha vida, porque às vezes eu inconscientemente tenho pra mim que minha vida não vale a pena ser vivida. Passo a viver a vida de outra pessoa. Como meu namorado é a pessoa que eu mais amo, eu vivo pensando nele, sabe? Se ele já comeu, se ele tá bem, se ele superou determinada coisa, se ele vai ter dinheiro pra se cuidar. E acaba que a gente fica mais frágil, né? E acaba se doando mais e mais, e quando vai colocar na balança, a conta não bate. Mas não porque o outro lado não tá fazendo a parte dele muito bem feito, mas é porque você é despirocada. Tão despirocada que em questão de alguns minutos de caminhada, eu fui de pensamentos sobre me matar a pensamentos sobre nadar com leões marinhos e tubarões e ser forte. Então, é complicado. Mas assim, é uma questão de treinar a mente e não se deixar derrotar. Quando eu pesquiso a respeito daquilo que eu sinto, referências filosóficas, espirituais e tudo mais, eu encontro coisas como Albert Camus, se assim preferir, e ele bota ali que a gente tem esse dilema: por que se matar e por que não? Ou quando a gente lê a respeito da filosofia, logoterapia, da filosofia não, da psicologia, da logoterapia de Viktor Frankl, a gente tem que achar um sentido. Se a gente não acha, a gente se entrega. Porque sentido não vai ter. Normalmente não tem sentido. Normalmente não tem porquê. E é aí que você se mata. Mas quando você não desiste, quando você busca um propósito para sua vida, e o encontra, aí tudo passa a ir melhor na sua vida. Eu acredito que o meu propósito por um bom tempo foi sobreviver. Mas não precisa mais ser isso. O meu propósito por um bom tempo foi tentar não me odiar. Mas eu só me odeio porque eu resisto àquilo que eu sou. Coisas que eu não posso mudar. Eu só me odeio porque eu resisto a coisas que eu não posso controlar, como a atitude dos outros, os sentimentos dos outros. Então, eu queria fortalecer esse meu pensamento e não deixar meu corpo parado, me cuidar de verdade. Porque eu acho que daí os sentimentos ruins passam. E daí o meu rosto ser um pouquinho mais tenso de um lado não vai me incomodar tanto.